Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de ciências de hoje. Nós vamos realizar a apostila 4, página 46, que é esta aqui. Vamos lá? Nós estamos aprendendo na matéria de ciências, nessa apostila, sobre o corpo humano. Vocês se lembram os conteúdos das aulas anteriores? Pois é, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o nosso corpo. Vamos para a atividade 7. Na figura abaixo, desenhe setas para indicar o caminho que os alimentos percorrem dentro do nosso corpo. Nomeie os lugares por onde passam. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre um sistema onde é responsável para levar os alimentos e fazer eles percorrerem no nosso corpo. É chamado de sistema digestório, tá bom? E aí, nós estamos vendo aqui neste corpo os órgãos que são responsáveis para que este sistema funcione. Eu vou explicar para vocês um pouquinho como funcionam estes órgãos. Vamos lá? Na última aula de ciências, nós falamos sobre a entrada dos alimentos no nosso corpo. Os alimentos entram no nosso corpo por onde mesmo? Pela boca. Então, vamos lá. Primeiro passo, nós vamos fazer uma setinha aqui na boca e nós vamos escrever a palavra boca. B com o, bo. C com a, K. Boca, que é por onde os alimentos entram no nosso corpo. E aí, o que acontece? Os alimentos estando dentro da nossa boca, os dentes têm a tarefa de triturar os alimentos. Então, quando a gente mastiga, os alimentos são triturados na nossa boca. E aí, depois de mastigada, a nossa comida vai fazer uma longa jornada, um longo caminho. Nós levamos cerca de 10 segundos para mastigar e engolir o nosso alimento. E aí, o alimento da boca vai fazer o seguinte caminho, passando aqui pela faringe até chegar no esôfago. Então, nós vamos colocar aqui, ó, uma setinha e nós vamos escrever faringe. Faringe. E vamos escrever aqui, ó, uma outra setinha, que é o esôfago. Esôfago. Tem um acento aqui, ó, um chapéuzinho no O, certo? Então, vamos continuar. Então, o alimento da boca passa pela faringe e vai chegar aqui no esôfago, tá? Chegando no esôfago, ele vai se transformar numa pasta. A tarefa do esôfago, que é esse tubo, é empurrar o alimento para baixo. Ele tem músculos aqui que fazem a gente engolir a comida e ela descer, fazendo este caminho. Este alimento vai ser empurrado para o estômago, que está aqui embaixo. Então, nós vamos fazer uma setinha aqui, ó, neste órgão. Faz a setinha e escreve estômago. Estômago. Tá? E aí, nós vamos fazer o acento, não esquece. O chapéuzinho no O. Estômago. E aí? O estômago é como um caldeirão borbulhante. Quando a gente sente fome, a gente até ouve o estômago roncar, fazer barulho, não é mesmo? Qual é a função do estômago? O estômago, ele mistura e amassa a comida e transforma a comida em pequenos pedaços. Isso se chama digestão. O estômago também recebe o auxílio de outros 2 órgãos, que são estes aqui. Este aqui é o fígado.
Vamos fazer uma setinha aqui e vamos escrever fígado. Fígado. Qual é a função do fígado? O fígado, ele é responsável por produzir a bile. A bile é um líquido que transforma as gotas de gorduras em gotícula. Então, quando a gente come alguma coisa muito gordurosa, a gente dá mais trabalho para o fígado, tá bom? E este outro órgão aqui, nós vamos fazer a setinha e escrever o nome dele. É o pâncreas. Pâncreas. Tem um acento aqui, ó, um chapéuzinho no A. Pâncreas. E a função do pâncreas é digerir o açúcar, a gordura e as proteínas do que a gente come, tá bom? Então, se a gente também comer muito doce, nós vamos dar mais trabalho para o pâncreas. E isso pode fazer mal para a saúde também, certo? O fígado e o pâncreas trabalham junto com o estômago, mas o alimento, ele permanece dentro do estômago, tá bom? E aí? Depois que tá tudo esmagado lá no estômago, a parte de baixo do estômago se abre e a mistura segue por um longo tubo enrolado, que é o intestino. Vamos colocar o nome aqui no intestino? Primeiro nesse amarelo, tá? Nós vamos escrever o nome dele aqui. Intestino. O nome dele é intestino delgado. Tá? Então, é esse longo tubo enrolado aqui. É o intestino delgado. O que ele faz? Então, chegando aqui, as partes boas da comida vão para o sangue. Então, tudo de nutriente, de proteína, de coisas que vão fazer bem para o nosso corpo, o intestino delgado manda para o sangue. Tá, e as coisas que o corpo não precisa? Ah, as coisas que ele não precisa são as partes que sobram, ele joga fora. Quem faz essa função é o intestino grosso, que é esse que a gente vê aqui em volta. Então, vamos fazer aqui uma setinha. E nós vamos escrever intestino. Intestino grosso. Intestino grosso, certo? Então, as partes do alimento que não vão servir para o nosso corpo é jogado fora. É mandado, tudo que sobra é jogado fora. E aí? O que é que o intestino grosso faz com isso que tem que ser jogado fora? Elas saem pelo bumbum em forma de cocô. Mas vocês sabem como é chamado? Vamos colocar aqui uma setinha, ó. E o nome é ânus. O nosso bumbum, tá bom? Ânus. Tem um acento aqui, ó. Um chapéuzinho no A. Ânus. E aí, o que não serve é jogado fora, tá bom? Então, este é o caminho, né? A jornada que o alimento faz dentro do nosso corpo. E assim, a jornada da nossa comida chega ao fim. Agora eu vou contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que quando a gente está comendo, se entrar muito ar pela nossa boca, a gente acaba arrotando? Pois é. Por isso é importante a gente mastigar sempre o nosso alimento com a boquinha fechada e evitar de conversar durante as refeições. Mas, se for necessário arrotar, a gente tem que se lembrar de ter educação e pedir desculpa depois. Ou se retirar da mesa e retornar depois, tá bom?
Hoje vocês aprenderam, então, o caminho dos alimentos pelo nosso corpo. Todos esses nomes que a Pro colocou aqui, ó, a Pro vai escrever lá no mural em ordem, para que vocês, se tiverem perdido algum nome, vocês consigam se localizar, tá bom? Ou então vocês podem assistir o vídeo pausando, para vocês conseguirem acompanhar os nomes de todos os órgãos, certo? Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!